E aí, pessoal, olá, você que está no canal do Julimar Silva, aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Muito obrigado, quero iniciar esta live mostrando aqui o meu livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Você que ainda não conhece esse livro, ele trata sobre regionalização televisiva, como está a regionalização acontecendo no Brasil, e ele faz um estudo mais aprofundado de como a Rede Meio Norte, uma emissora sediada no estado do Piauí, está realizando a sua própria regionalização televisiva. Vou só lembrar aqui que eu devo fazer uma live para falar só sobre o livro, agora eu acredito que dia 13, exatamente. Eu vou ver o horário, mas eu vou marcar uma live para falar mais sobre o livro e para apresentar mais a você do livro, e vou fazer uma promoção aí também no dia. Fique ligado, viu? Fique atento aí a essa live que eu vou fazer para falar aí sobre o livro A Nova Televisão Regional, desvendando a regionalização televisiva. E aí, esse livro aqui, ele está disponível, tem aqui embaixo o link para que você adquira o curso e também o livro, certo? Fique ligado. Você vai também, na live eu vou explicar um pouco mais, mas você já pode adquirir o livro e o curso da Nova Televisão Regional também, tá? Vou mostrar aqui logo também o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Esse livro trata sobre a religiosidade popular em torno dos três mortos. Os três mortos, que são pessoas consideradas santas milagreiras, as pessoas vão lá para agradecer. Inclusive, um abraço aí para a Regina. A Regina adquiriu 2 livros há pouco e eu vou deixar para ela. Obrigado aí, Regina. Ela inclusive informou que passou lá esse final de semana, já lá nos Três Mortos, e quer adquirir 2 livros. Aliás, eu deixei um livro lá e o pessoal continua. Eu pedi para ela, leia e devolva. E o pessoal está devolvendo, e ela está querendo 2 livros lá, tá? Para poder ler o livro dos Três Mortos, conhecer mais sobre este mistério e fé do livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Ok? Gente, vamos falar um pouco aí de política. O cenário político continua bem, produzindo aí muitas notícias interessantes. Quero começar aqui destacando, a gente vai fazer como se fosse um resumão aí do que aconteceu durante a semana, mas eu quero começar exatamente falando que termina amanhã, atenção, gestores públicos municipais, estaduais, o governo federal leva até amanhã, até este domingo, dia 10, o prazo para os estados e municípios se manifestarem com interesse na reconstrução de obras públicas, escolas, obras paralisadas e inacabadas. Termina nesse domingo até as 23h59. Vai aí o prazo para que os governos estaduais e municipais possam manifestar interesse em realizar as reformas de obras paradas que foi autorizada aí pelo governo federal. É muito interessante isso aí. Aqui em Caxias, por exemplo, tem algumas obras paradas federais. É o caso, por exemplo, das creches, e também é o caso do CIA também, que é uma obra federal, que é o Centro Esportivo que fica ali no Parque da Cidade. Acredito que elas serão retomadas. Nesse caso da educação, são obras voltadas para a educação. Então, o governo federal já fez o cadastro, muitos municípios já realizaram as suas medições e já enviaram para o governo federal, ou seja, as informações para que eles também possam participar. E o governo federal vai investir nessa recuperação muito dinheiro, 400... Olha só, para você ter uma ideia, são mais de 3.000 obras, 3.641 obras passíveis de serem retomadas. 73% já estavam com a documentação toda ok já para poder ter início, e as outras estão ainda
por serem enviadas. Ao todo, o governo vai investir, a previsão orçamentária para o investimento na reforma, na retomada das obras paradas é de 4 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Então, gestores de educação podem conferir quais são as obras que poderão ser contempladas pelo programa nas tabelas disponíveis para consultas dos estados e também dos municípios no portal do FNDE. E lá estão as obras que podem ser retomadas. Muito importante isso aí, tá? Muito importante mesmo. Caxias pode ganhar aí mais creches reformadas já nesse início de 2024, né? Então, podemos ter aí mais obras, mais equipamentos à disposição aí da população. Destacando aqui, vamos aqui para uma outra notícia também importante. É o caso, por exemplo, a gente está acompanhando aí que a Petrobras, ela inclusive está reduzindo, só conferir aqui rapidamente como é que está aqui o áudio, saber se está ok mesmo. Ah, tá ok, tudo certo. Muito bem, gente, ó, a Petrobras, inclusive a gente está acompanhando, está havendo uma redução no preço dos combustíveis. Inclusive eu vi recentemente a fala de um bolsonarista reclamando que o preço já estava alto. Eu digo, dá para tu esquecer já que no período do Bolsonaro a gente pagava quase que R$9 no preço no litro da gasolina e agora que está 5 e pouco, 5 e alguma coisa, tu tá reclamando? Tem gente que não tem argumento para nada, né? Pelo amor de Deus. E aí o governo federal está agora informando inclusive que a Petrobras ela está passando a reativar, inclusive, refinarias que estavam com a capacidade produtiva parada, né? É muito interessante isso aí. A Petrobras ela estava comprando muito petróleo de fora e deixando a sua base parada, enferrujando. E a Petrobras está reativando. As refinarias da Petrobras atingiram em agosto um recorde de sua capacidade. O fator de utilização total, o alcance chegou a 97,3%, o maior desde 2014. Informou nesta sexta-feira a companhia. A produção de diesel total no mês passado foi de 3,78 bilhões de litros, a maior quantidade no ano. A produção de diesel S10, a produção de um diesel mais moderno, sustentável e de baixo teor de enxofre foram 2,37 bilhões de litros. E é muito interessante essa retomada. Segundo a companhia, se for destacada a produção mensal, o recorde do combustível S10, do diesel S10, nas refinarias, com 200, no caso só de uma refinaria aqui, a refinaria Alberto Pasqualini, com 258 milhões de litros. Na refinaria Presidente Bernardes, no RPBC, com 329 milhões. Já a refinaria Paulínia, 609 milhões de litros. Então você vê aí que há uma produção maior e isso faz também aumento na produção do diesel nacional ou do combustível nacionalmente. Isso faz também com que haja um barateamento no preço. Claro que a gente sabe, ninguém é bobo também, a gente sabe que o governo federal está fazendo subsidiando os distribuidores para que também o preço do combustível caia, porque também é uma manobra política, não tenha dúvidas. E a gente tem que estar ciente disso também, né? Não é só uma interferência do governo na economia, enfim. Mas existe toda uma questão de subsídio com dinheiro público para que haja um barateamento aí do combustível. Mas o fato é que está surtindo algum efeito, a população em parte percebe esse benefício no bolso. Ainda falando de educação, voltando a falar de educação, o Plano Nacional de Educação será encaminhado ao Congresso Nacional em 2024. O Ministério da Educação informou que encaminhará um projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação
2024-2034, no primeiro semestre do próximo ano, apesar de a legislação em vigor determinar que a proposta seja encaminhada ao Congresso Nacional em junho. A pasta disse que não considerar que o trâmite está em atraso e que a intenção é debater as novas metas com a sociedade nas conferências municipais que começam em outubro. Já em outubro as conferências estaduais e a Conferência Nacional da Educação posteriormente. Então, há todo o interesse aí do governo federal em ampliar o debate sobre esse novo plano, que é de 10 anos, né? Um plano que precisa ser cumprido. O Plano Nacional de Educação, são 20 metas que os gestores públicos, tanto na educação infantil, da educação infantil à educação superior, que precisam ser cumpridos. É importante aí trabalhar essas metas. Já está quase sendo substituído aí o Procurador-Geral da República. Na verdade, no governo do Bolsonaro, ele se transformou no Engavetador-Geral da República, o Augusto Aras, né? No momento, né, a Eliseta Ramos, ela pode assumir interinamente a Procuradoria-Geral da República no lugar do Aras, até que seja escolhido um novo procurador, né? A subprocuradora-geral da República, Eliseta Maria de Paiva Ramos, foi eleita nesta terça-feira vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Na função, ela poderá assumir interinamente a Procuradoria-Geral da República, caso o futuro comandante do órgão ainda não tenha sido escolhido ou aprovado. O mandato de Procurador-Geral da República se encerra em 26 desse mês de setembro, do Aras, né? Caso acabe o período sem que haja um substituto empossado, quem assume o órgão numa espécie de mandato tampão é a vice-presidente do Conselho. Então tá aí. Com certeza, né, o governo federal vai botar um que tenha mais alinhamento aí com o governo. É mais lógico, né, que isso aí aconteça. Vamos destacar agora aqui mais um tema, aqui na nossa live, sobre política, no canal do Julimar Silva. Seguindo aqui. Vamos só lembrar aqui que daqui a pouco eu vou falar sobre a substituição da ministra do Esporte, que é a Ana Moser, pelo Fufuca, né? O Fufuca do Maranhão, que vai assumir. Na realidade, vamos falar agora, né? Lula anunciou Fufuca, Silvio Costa como novos ministros. Eles vão assumir pastas. O novo ministro deve... Na verdade, o Lula já indicou, né? E ele aceitou o Fufuca como novo ministro do Esporte. Ele já deu até depoimento, né? Dizendo que vai se comprometer. Eu vou só lembrar aqui a você que o Fufuca, ele, embora hoje esteja aí alinhado com o Lula, ele foi um apoiador do Bolsonaro, né? Vamos só lembrar aqui. Eu vou só conferir aqui o depoimento, como é que ele se manifestou nas redes sociais dele a respeito dessa indicação, né? Vamos conferir aqui. Vou ver aqui o que ele disse. Deixa eu ver aqui se ele pôs na rede social dele. A gente já tem fotos dele aqui com o Lula, né? Na rede social dele, deixa eu ver aqui. E ele fez um depoimento destacando, né, que vai se comprometer em assumir os compromissos à frente aí do Ministério. Quem não gostou muito foi a Ana Moser, que, aliás, nem aceitou mais. Eu vou até mostrar aqui a página do Fufuca para você ver aí, né? Ó. Aqui em cima já tem a foto do Fufuca, ó. Venho compartilhar com vocês a notícia de que acabo de aceitar o convite feito pelo presidente Lula para assumir o Ministério do Esporte. O grande desafio que se mostra será colocar o esporte definitivamente na política de Estado.
por sua inegável importância social e cultural. Aliás, lembrar aqui que eu vi nas redes sociais que a Janja disse que estava triste porque a Ana Moser estava saindo. Gente, política, não adianta nada você ficar triste e não poder fazer nada. Todo mundo sabe, embora o Lula esteja dizendo também no bastidor não, ou pelo menos os apoiadores dele estejam dizendo que ele também não gostou dessa indicação, mas quem conhece o Lula sabe, ele sabe fazer política, né? E aí, esse aí é o resultado daquilo que a gente já... É o resultado daquilo que a gente já viu. É o resultado da conciliação política, né? É o resultado daquela conjunção de apoios muito grande, que ele teve que fazer junções para ser... Não só para se eleger. Na época, inclusive, o PP estava muito alinhado com o Bolsonaro. Porém, agora tem um outro desafio, que é a governabilidade. Até que para se eleger ele não precisou tanto do PP. Mas para governar precisa, né? E aí, há quem diga, inclusive, o próprio Ciro Nogueira disse que talvez alguns fossem expulsos caso aceitassem algum ministério e tal, porque ele ainda gosta do Bolsonaro, né? Ainda está apaixonado pelo Bolsonaro. Me refiro aí ao Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é aqui do Piauí, senador da República, porém aqui do Piauí, e ele que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Mas aí, o que a gente precisa entender é uma coisa: o PP, o Partido Progressista, ele é um daqueles partidos de conveniência. E ele está do lado que está o poder. É sempre assim, sempre foi assim. Eu vou só lembrar aqui para você que o próprio Ciro Nogueira, que agora diz que não chama o Lula de tudo quanto é nome aí, ele já apoiou o Lula e xingava o Bolsonaro. Foi só o Bolsonaro assumir, ele assumiu o ministério do Bolsonaro. E agora que o Bolsonaro não tem mais o cargo, o PP, como tradicionalmente faz, como é um partido fisiológico, ele vai para onde está o poder. É lógico. Eu não tenho nenhuma expectativa assim de que eles iriam agir ideologicamente. Não. Eles vão para onde o vento do poder bate. É da lógica do PP fazer isso. E o Fufuca assumiu. Isso faz com que o PP comece a votar diferente, porque se tem uma coisa que eu estou percebendo nessa atual gestão do Lula, é que ele está fazendo uma política prática. Claro que ele sempre foi assim, mas nesse mandato parece que está funcionando também mais ainda nessa lógica. Ele é um cara prático na ação política. Bem, se eles não querem vir pelo amor, vem pela dor. Ou pelo poder, né? Não é dor, é poder. Então ele oferece o cargo, o cara vem e vota a favor das pautas dele. É assim que ele está fazendo, sendo muito franco. Agora, quem ainda continua apaixonado, né? Sempre tem os apaixonados, né? Ou pelo Lula ou pelo Bolsonaro. Demais, quem está muito apaixonado não consegue perceber que a política funciona dessa maneira. Se ele quer algum êxito em votação na Câmara ou no Senado, ele precisa fazer conciliações. E é isso que ele está fazendo. E aí, eu vou chutar aqui algo que em breve, se o Ciro Nogueira continuar tão resistente dentro do PP, é capaz de haver uma mobilização dentro do PP para trocar ele é o presidente do PP. E o Lira tá com muito poder dentro. É capaz dele também se sobressair. Vou só dar uma olhada aqui. Eu acho que o Lira também é do PP. Vou só conferir aqui. Só para saber exatamente aqui, para não cometer aqui um equívoco, né? Porque o que a gente tem percebido aí é que, de fato, o Lira tem ganhado protagonismo dentro
dentro dessa nova configuração aí de poderes, né? De poderes. Ele continua mandando, sendo manda-chuva, né? E o Lula até já disse, olha, nós vamos ter que... muitos do PT não gostam do Lira, mas a gente tem que conversar com ele, porque ele é o presidente da Câmara. Então, tá aqui, é exatamente isso, Arthur Lira. Ele é do PP de Alagoas. Então, assim, cabe aí a gente compreender que hoje no jogo do poder, o Lira tem muito mais poder do que o Ciro Nogueira. Então, possivelmente em breve aí haverá uma mudança dentro desse partido. Então vamos acompanhar, porque no momento a política é isso. É assim que a política funciona, queira você ou não. Vamos seguindo aqui, trazendo mais informações. Olha, quem também está de cabelo em pé é o pessoal aí da Lava Jato. Ex-integrantes da Lava Jato, ex-integrantes devem ser alvo de cobranças milionárias na justiça a pedido e também sofrerem pedidos de perda de cargo. Olha só, vamos entender aqui, e aí eu estou falando de Dallagnol, estamos falando de Moro, né? Esse é um dos resultados mais esperados pelo governo com a criação da Força Tarefa pela Advocacia Geral da União, que também deve apresentar ações de improbidade administrativa com a perda de função pública. Toffoli cita, abre aspas, tortura psicológica e, abre aspas, pau de arara, fecha aspas, ao falar sobre a atuação de procuradores da Lava Jato durante aquele processo, inclusive que culminou na prisão do Lula, né? E agora o Toffoli, inclusive, disse que foi um dos maiores erros da justiça a prisão do Lula, porque a impressão que dá é que as pessoas eram forçadas assim, incentivadas a mentir a respeito para poder colocar ele na cadeia. E aí, você pode até discordar, mas se não tem prova, nosso direito ele é o direito positivo, né? Então tem que ter prova. A pasta montou um time especializado para analisar os desvios cometidos pelos integrantes do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, no caso da Lava Jato. Trata-se de um desdobramento da decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou a nulidade das provas fornecidas pela Odebrecht em um acordo de leniência e também a apuração de responsabilidades de agentes públicos que participaram do acerto. A expectativa é que as primeiras ações sejam apresentadas ainda neste ano. O centro da estratégia é promover uma reparação dos danos causados, segundo integrantes da AGU. E aí pode atingir em cheio o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, inclusive, foi às redes sociais dizer que a Lava Jato desenvolveu um ótimo trabalho, fez um ótimo papel durante aí as ações deles. No entanto, isso aí pode resultar também na perda do mandato dele, pode resultar, quem sabe, até em prisão, né? Prisão até por enquanto não, mas perda de mandato, possivelmente perda de direitos políticos. Se eles aprofundarem, na verdade, um pouco mais essa discussão. Vamos lembrando aqui, só seguindo aqui com as notícias. O Moro, inclusive, diz aos aliados que está sofrendo, ele já está começando a perceber que o negócio está esquentando para o lado dele, e ele está dizendo que já está sofrendo perseguição política. Então, o senador Sérgio Moro disse a aliados que está sofrendo perseguição política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, agora presidente, né? Comentário em conversas reservadas veio após a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou provas da delação premiada da Odebrecht. Abre aspas. O que eles vão alegar? Vão achar alguma prova? Deixem investigar. Isso é uma perseguição política do governo Lula
não, que está utilizando todos os braços do governo contra ex-integrantes do judiciário. Fala do Moro. Interessante, ele fala isso como se ele não tivesse feito algo parecido. E aí o Flávio Dino disse que já vai também investigar os acordos de leniência feito aí pela Odebrecht para poder também chegar a Lava Jato. No fundo é uma caça às bruxas, no fundo faz parte do jogo. Antes eles tiveram a chance de investigar tudo, agora se segurem que lá vai o bonde do Dino, né? E também do Lula. Outra coisa que deve complicar ainda mais a vida já do Bolsonaro, né? Falando aí já do Bolsonaro, não mais do Moro, é uma delação premiada que deve sair, inclusive eu tô vendo aqui no site do G1, que a própria Moraes Moraes acabou de homologar neste sábado um acordo de delação premiada que concede liberdade a Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro. Então ele vai falar em troca de uma possível liberdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologou neste sábado um acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. O ministro também concedeu liberdade provisória a ele, né, com cumprimento de medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica, limitação dele também de sair de casa no fim de semana e à noite, e afastamento das funções do Exército. Então ele já vai sair do Exército, né? Então ele meteu os pés pelas mãos, já vai ficar sem um emprego. A informação foi antecipada agora pelo G1, foi confirmada pelo STF no início da tarde, né, de ontem ainda, por volta das 14h40. Desse sábado ainda, né? Mauro Cid deixou o batalhão do Exército em Brasília, onde estava preso desde 3 de maio. A homologação ocorre após um acordo de colaboração fechado com a Polícia Federal. A delação refere-se ao inquérito das milícias digitais e todas as investigações conexas como a investigação sobre a venda de presentes oficiais recebidos pelo governo. Então, é aquelas joias que o Bolsonaro recebeu das Arábias, né? Então, ele recebeu joias como presente, no entanto, eram joias que deveriam ficar sob responsabilidade do governo. No entanto, ele pegou as joias para ele, vendeu as joias. Aí agora, inclusive, teve até o imbróglio aí do advogado do Bolsonaro, que teve que, depois da joia ter sido vendida, ele comprou de volta para devolver à justiça. Então você vê aí que eles agiram de má fé. E é capaz deles irem responderem. E eu digo mais, se eles não fossem tão importantes do ponto de vista do cargo que já ocuparam, no caso do Bolsonaro, do cargo que ocupou, ele já estava na cadeia, né? Porque por muito menos a gente vê aqui no dia a dia as pessoas indo presas por nada. E aí um cara que comete um desvio desse de milhões, não acontece nada com ele, né? Mauro Cid estava preso desde 3 de maio, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a inserção de dados falsos na vacinação da Covid-19. Então, um cara desse, olha só, ou seja, cometendo crime atrás de crime. E aí, como prêmio, ele ganha uma delação para poder contar as coisas lá do Bolsonaro. Então, essa aí temos essa justiça que faz esse tipo de papel, sendo que podia forçá-lo a falar de outras maneiras, né? Não concedendo benefícios. Desde então, ele também foi alvo, o Mauro Cid, de investigação envolvendo a suposta venda irregular de joias recebidas pelo governo. Vamos entender um pouco aí a decisão do Moraes. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o tenente-coronel Mauro Cid cumpra as seguintes medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento em juízo em 48 horas e o cumprimento semanal posterior às segundas-feiras. Proibição para sair e também
proibição para sair de casa, né? E também entrega do passaporte em 5 dias, cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil em nome dele, suspensão de porte de arma de fogo, além da certificação do registro para coleção, tiro esportivo e caça que ele tem. Proibição também do uso de redes sociais, proibição de falar com outros investigados, inclusive por meio de advogados. As exceções são a mulher, filha e pai dele. Então, o Alexandre de Moraes ainda determinou o afastamento do tenente-coronel do Exército das funções do seu cargo de oficial do Exército que ele tinha. Na decisão também, Moraes afirma que, em caso de descumprimento das medidas cautelares, Cid volta para a prisão. O ministro afirma que, no atual momento procedimental, o encerramento de inúmeras diligências pela Polícia Federal e oitiva do investigado por 3 vezes e após ser decretado sua incomunicabilidade com os demais investigados, ele aponta aí a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, pois não se mantém presente qualquer das hipóteses excepcionais e razoabilidade previstos na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal. E aí ele vai agora, está em liberdade, e aí vai ter que fazer a colaboração premiada, né? Só para você ter uma ideia de quem seja o Mauro Cid, ele tem 44 anos, é tenente-coronel, filho de Mauro César Cid também, general da reserva. E ele foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no sul fluminense. O pai dele, o pai do Mauro Cid, também é investigado por movimentação no caso das joias. Tenente-coronel, ele era o chamado comandante de ordens do Bolsonaro, desde antes mesmo de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito. Com uma sólida carreira na academia, ele abriu mão de acompanhar a missão no exterior para assessor de Bolsonaro. Pela função, ele ganharia 1,7 mil reais, mais o salário de 26 mil. Então, 27 mil, né? Então, a gente vai acompanhar o desdobramento. O fato é que o Bolsonaro está se enrolando, né, cada vez mais. E, de fato, não é brincadeira, né? Ele pode, inclusive, ir para a cadeia por conta das irregularidades, né? Mas a gente vai acompanhar. A gente segue aqui, trazendo para você aqui um resumão do que aconteceu na política. Vamos aqui a mais uma notícia. Você que está aí no canal, muito obrigado. Gente, está se discutindo agora uma mini reforma. Inclusive, a proposição é do deputado Rubens Pereira Júnior, aqui da nossa região. Mini reforma eleitoral. O relatório sobre a mini reforma eleitoral, elaborado pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, deve ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira, dia 13. Um grupo de trabalho responsável pelo tema, presidido pela deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, olha só, deve votar o parecer na próxima segunda-feira, que é dia 11. Para as novas regras entrarem em vigor já na próxima eleição, nas eleições de 2024, elas precisam ser sancionadas pelo presidente Lula até dia 6 de outubro. Então, eles estão correndo para poder aprovar essa mini-reforma. Vamos entender aqui o que vai mudar nessa mini-reforma, tá? Isso ainda vai merecer uma apreciação ainda do Senado Federal. O adiamento da votação pelo grupo se deu pelo excesso de sugestões em audiências públicas dos partidos e também do Tribunal Regional, do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos entender aqui. O GT da mini-reforma eleitoral está focado em 8 eixos. Então, temos 8 eixos que estão sendo debatidos, por exemplo,
formação de federações partidárias, prestação de contas, é uma ideia de desburocratizar a prestação de conta, propaganda eleitoral, regras do sistema eleitoral, registro de candidatura, financiamento de campanha, inelegibilidade, também violência política contra as mulheres. Vamos entender aqui cada ponto? Calendário eleitoral. A mini-reforma pretende antecipar o período da reforma, o período de registro das candidaturas para a Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral tenha 15 dias a mais para julgá-los. Então, vamos lá. Sobre prestação de contas. O texto propõe, no caso das prestações de contas dos partidos, o fim da exigência do recibo eleitoral manual, com a substituição total pelo modelo eletrônico, além da simplificação na prestação de contas, especialmente para empregados terceirizados que são contratados para atuar nas campanhas eleitorais. A deputada Dani Cunha ressaltou que o modelo atual tem regras que não condizem com a realidade, como a que exige a comprovação da presença no local de trabalho e das horas de expediente dos funcionários terceirizados que atuem na campanha. Abre aspas, diz ela. Quem trabalha em campanha não bate ponto nem fica no escritório. Essa exigência é irreal. Entre aspas, né? Claro que tem serviço remoto hoje, mas eu acho que não cabe para todo mundo, não. E nesse caso, em vez de abrir mão para todos, a regra, na minha visão, devia fazer o seguinte: quem trabalha presencialmente, você registra. Quem não trabalha presencialmente, não necessariamente registraria, né? Financiamento por Pix. Como meio de se atualizar as novas tecnologias, a mini-reforma também prevê aos apoiadores que possam fazer doações por meio do Pix, mecanismo que não é liberado atualmente pela Justiça. Então, a mini-reforma tende a contemplar também esse lado aí das doações via Pix. É uma mudança interessante, né? Porque hoje não se usa quase dinheiro físico, né? Candidaturas femininas. A mini-reforma também quer caracterizar em lei as condutas que configuram fraude à cota de candidaturas femininas impostas aos partidos, além de ajustar o Código Eleitoral para descrever melhor as condutas tipificadas como crime de violência política contra a mulher. Aliás, essa questão aí das candidaturas, no caso das mulheres, a gente acompanhou aqui em Caxias mesmo. O PP, a chapa do PP caiu toda aqui em Caxias. Inclusive a vereadora Cintia Lucena foi afastada por conta disso. E aí, por conta da Justiça Eleitoral entender que a cota de gênero lá a cota ela não estava adequada, né? A associação, ora mudando um pouco de assunto aí, deixando de falar um pouco da Justiça Eleitoral, a associação uma associação está recorrendo ao STF contra a utilização da decisão de Toffoli para punir procuradores. Sabe aquela história de que uma maçã podre atrapalha, faz todas as outras apodrecerem? É isso que está acontecendo. Por conta do erro do Dallagnol, de outros procuradores, todos estão pagando o preço. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, lá do Paraná, calcula que 200 membros do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União e do Judiciário podem acabar sendo investigados. Está vendo como é que é o negócio? Por conta aí da decisão do ministro Dias Toffoli de anular a delação da Odebrecht. Segundo o Biratã Caseta, presidente da associação, a entidade vai questionar, entre outros pontos, a ampliação do escopo da decisão que determinou a investigação dos membros do Ministério Público e do Judiciário envolvidos no acordo de leniência da empreiteira. Ele calcula que mais de 200 membros do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e do Judiciário podem acabar sendo investigados. Apenas na delação dos 77 executivos da Odebrecht atuaram cerca de 150 procuradores. Agora, meu questionamento é o seguinte: por que eles estão com tanto medo? Não são honestos, não?
a prática desses procuradores não está de acordo com a legislação, por que eles têm medo de serem investigados? Então, é uma outra questão que fica aí, né? Então, se eles atuaram no processo, por que não investigá-los? Tem que ser investigados. Então, não está errada aí a justiça, não. A justiça está cumprindo o papel dela. Eles que estão com medo de serem investigados. Se estão com medo é porque estão devendo alguma coisa. A Procuradoria-Geral da República procurou o Mauro Cid para negociar a delação. Isso aí a gente já falou anteriormente e já foi autorizado, inclusive, pelo Moraes, né? A estratégia do Bolsonaro, diante de tudo isso, é tentar passar despercebido, né? Ele disse que vai seguir a vida dele normalmente, enquanto as investigações acontecem, como se não quisesse dar bola, né? Para não respingar muita coisa sobre ele. Aliás, cadê a valentia do Bolsonaro? Atenção aí, cadê os bolsonaristas? Aquela valentia toda, o cara que gritava com todo mundo, agora o homem está pianinho, né? Ele simplesmente virou outra pessoa. O homem está santo agora. Parece que não está acontecendo nada, né? Você vê, né? Veja só o que acontece, né, quando a pessoa deixa o cargo. Ele, quando estava no cargo, era a pessoa mais... Era quem tinha mais razão, era quem falava mais, era o tal, né? Dizia que ia fazer e acontecer. E aí, cadê? Agora? Então você vê aí que basta você dar um cargo para alguém para você saber quem é ela, né? Então tá aí, o Bolsonaro está aprendendo agora na vida prática como é que a política da vida real acontece, né? E o próprio Bolsonaro deve passar aí por mais uma cirurgia. Ele deve fazer, vamos só entender aqui, ele deve dar entrada na próxima terça-feira, dia 12, lá em São Paulo, para ser submetido a 2 cirurgias. Ele deve passar por uma avaliação médica sobre as cirurgias já realizadas. Ao todo serão 3 procedimentos cirúrgicos, mas um deles ainda sem data. Tá aí, o Bolsonaro, o homem está ficando doente antes nem ficava, né? Agora está sendo investigado, está doente, está adoecendo toda hora, né? Vamos lá, gente. Seguindo aqui, falando aí de política, desvendando um pouco. Vamos falar aí do Fufuca, né? O Fufuca, com a saída do Fufuca para assumir o Ministério do Esporte, a gente destacou, entra no lugar do Fufuca o Alan Garcês. Ele vai assumir a vaga do Fufuca na Câmara dos Deputados. Alan Garcês, quem é Alan Garcês? Ele tem 54 anos, é natural de Belém do Pará, mas está radicado no estado do Maranhão há quase 2 décadas. Ele é um médico ortopedista e professor da Universidade Federal do Maranhão. É ele que vai assumir o lugar do Fufuca, que vai se afastar para poder assumir o Ministério do Esporte. Na sua trajetória política, Garcês disputou as eleições de vereador de São Luís em 2012 e 2016, terminando na suplência. Em 2017, filiou-se ao PSL para tentar concorrer pela primeira vez ao cargo de deputado federal, no qual, no ano seguinte, no caso, 2018. Logo após esse pleito, ele foi convidado para assumir a diretoria executiva do Ministério da Saúde em Brasília, na gestão do Bolsonaro. E em 2022 terminou na primeira suplência de Fufuca. Ele é primeiro suplente de Fufuca e também primeiro suplente de Amanda Gentil na Câmara dos Deputados. Agora ele assumirá a vaga do Fufuca por conta do afastamento dele para o Ministério do Esporte. Como eu disse anteriormente, a entrada do Fufuca para o Ministério do Esporte é bom para Caxias. A gente sabe da boa relação que a Amanda Gentil tem com o Fufuca e isso pode resultar
na finalização do CIE, ali no Parque da Cidade, pode resultar na reforma, na ampliação das quadras poliesportivas aí, melhoria da praça esportiva de Caxias. Então, a gente tem que olhar para vários aspectos quando a gente olha para a política nacional, porque, embora você perceba as incoerências do ponto de vista da atuação política de cada um, tem sempre lados positivos também que a gente deve conhecer, né? E nesse caso, a gente tem que puxar a brasa para a nossa sardinha, né? A gente sabe que a Amanda Gentil está fazendo aí um mandato que já está começando a trazer investimentos para a cidade. A cidade recentemente ganhou, por meio da Amanda Gentil, investimentos na área da saúde, compra de medicamentos, consultório odontológico, cadeiras odontológicas aí para as pessoas, kits também, as canetas para os dentistas. E junto com isso também vieram máquinas, pá carregadeiras, retroescavadeiras, para poder ajudar também no processo de melhoria das estradas vicinais aqui no município de Caxias. Então, estou citando alguns, mas os kits, são mais de 200 kits de irrigação que vieram para a zona rural. Isso aí é a atuação da deputada Amanda Gentil. Então, a gente percebe que, gente, ó, em menos de 6 meses, isso tudo já veio para Caxias. Mais ambulâncias, ela também tem participação na vinda de ambulâncias para a cidade de Caxias. E a gente observa que muito mais benefícios virão para a cidade, porque o mandato dela só está começando. Imagina a força, ela nem enviou as emendas dela ainda. Tudo isso é força política, relação política. E aí a gente torce para que esse trabalho só se amplie. Aliás, a população de Caxias deu uma expressiva votação à deputada Amanda Gentil, hoje deputada federal. Outros municípios também do Maranhão estão buscando aí os seus pleitos por ter também apoiado a deputada Amanda Gentil. E é assim que a política vai funcionando. A gente tem que ser práticos na política, né? Aliás, quando você vota em alguém, você quer que esse alguém traga benefícios para a cidade. É assim em qualquer lugar. Quem disser que é outra coisa tá falando bobagem, porque no fundo é isso que você espera, né? Quando vota em alguém. Por exemplo, quem votou no Lula quer que o Lula trabalhe e faça algumas coisas no país. Assim como quem votou na deputada estadual Daniela, a deputada Amanda Gentil, quer que faça alguma coisa para o município. E se já está chegando, melhor ainda, não é? E a gente vai seguindo aqui, trazendo mais informações. Muito interessante aqui a postura desse partido. Mas aí, como eu já disse, o Lula, nessa gestão dele, ele tende a ser muito mais pragmático, né? Ele tende a ser muito mais pragmático do que na gestão dele anterior. E olha só, ele consegue já trazer o PP, parte do PP, consegue trazer uma parte também do Republicanos para a base aliada, o Lula. Olha só, o Republicanos, ele foi às redes sociais dizer que não fará parte da base do Lula. Só que é o seguinte, o Partido Republicanos, ele já conseguiu agora o Ministério de Portos e Aeroportos. Inclusive, isso já mexe um pouquinho com os interesses, porque o Márcio França era quem estava nessa pasta. E aí ele deve ser remanejado para um ministério que será criado, talvez o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, para que ele possa comandar. Mas vamos lá, o Republicanos divulgou uma nota nessa quinta-feira, afirmando que não fará parte da base aliada de Lula e seguirá atuando de forma independente. O partido agora conta com o deputado Silvio Costa no Ministério de Portos e Aeroportos. Nessa quarta-feira, Lula também confirmou a mini-reforma ministerial que vinha sendo especulada há cerca de um mês, e os deputados Fufuca e Silvio Costa foram confirmados como novos ministros. Já vamos aí, se não me falha a memória, já são 32 ministérios, né?
Então o Lula está botando quente aí, criando ministério. Então são consequências da... Como é que a gente pode destacar aqui? Consequências da aliança política. E ele precisa prestigiar. É um fato, né? É um fato. Não temos o que dizer disso, né? Então o governo brasileiro, ele está nessa linha tênue. Olha, a gente vai seguindo aqui, trazendo informações. Lula cobra recursos de países ricos contra o aquecimento global. Vamos só lembrar aqui que o Brasil, na verdade, assumiu a presidência do G20. O Lula, no primeiro depoimento dele, o Lula está em Nova Delhi, exatamente, na Índia. Os países ricos, os países mais ricos que contribuíram historicamente mais para o aquecimento global, devem arcar com os maiores custos para combater o problema. Essa foi uma das cobranças feitas por Lula durante a abertura da cúpula do G20 nesse sábado. A reunião faz parte de uma sessão intitulada Um Planeta Terra, no evento que está sendo realizado na Índia, em Nova Delhi. O presidente explicou ainda que as mudanças climáticas, no momento, afetam estados do Rio Grande do Sul, com a passagem de um ciclone que deixou desabrigados e mortos. Ele pontuou ainda que os efeitos dessa mudança climática têm mais consequências para os grupos mais vulneráveis. E aí, assim, o Brasil passa a ter, nesse caso, mais protagonismo mundial, é uma verdade. E aí, coloca o Brasil com maior poder de exigir dos países. Principalmente a gente tem que reconhecer que o Lula tem esse traquejo, né? Conseguir se colocar perante as outras nações como uma liderança política. Isso aí é inegável que a gente não reconheça que ele tenha nessa capacidade. Vamos lembrar aqui também, olha só, 62% querem punição ao governo Bolsonaro por mortes na pandemia. Gente, todo mundo sabe, todo mundo viu Bolsonaro, né, fazendo pouco caso dos cuidados das pessoas. O governo federal não conseguiu, se não me falha a memória, construiu um hospital na marra. Acho que até foi dentro de um estádio. Mas, assim, um governo com responsabilidade, ele, no mínimo, durante a pandemia, o governo federal tinha construído pelo menos um grande hospital em cada capital desse país. Naquele período grave, e não foi movido uma palha do governo do Bolsonaro. O que ele fez, assim, com muita pressão, foi liberar recursos mínimos possíveis para os estados e municípios. Não foi assim, inclusive, não foi nem aquilo que os municípios esperavam e nem os estados esperavam. Foi necessário, inclusive, criar o consórcio do Nordeste para que os municípios os estados pudessem atuar em conjunto em busca do benefício para as suas áreas. E assim poder enfrentar aquela crise da pandemia. Porque se dependesse do governo federal, atraso na compra de vacinas, pessoas morreram, muitas das 700 mil pessoas que faleceram vítimas da Covid-19, não tenha dúvida. Eu não vou atribuir todas as mortes ao Bolsonaro, mas uma grande parte teve a coparticipação da negligência, né, e da falta de cuidado do próprio Bolsonaro. E ele incentivava as pessoas a não tomarem a vacina. A prova é que até hoje as pessoas têm resistência em tomar a vacina por conta do péssimo exemplo que ele deu. Então, eu também sou a favor de que ele pague por conta disso. A questão é que ser julgado posteriormente, após o problema ter acontecido, esfria muito, a pressão cai muito. Porque se ele fosse julgado durante aquele processo, com certeza haveria outro clima para o julgamento.
Então, a gente espera, inclusive, que isso aí aconteça, né? Essas responsabilizações. E olha só, falando de política, a Elisiane Gama, que está presidente da CPI, da CPI do dia 8 de janeiro, está sendo encorajada a concorrer à presidência do Senado Federal. Olha só, interessante, né? Ela está conduzindo muito bem aí a CPI, enfrentando os bolsonaristas lá, dando a sua parcela de contribuição, e agora também está sendo encorajada a, quem sabe, disputar a presidência do Senado, que hoje é assumida pelo Rodrigo Pacheco. A senadora Elisiane Gama garantiu nas últimas semanas o apoio da bancada feminina no Senado para se aproximar do presidente da casa. A eleição para a presidência do Senado Federal, hoje ocupada por Rodrigo Pacheco, ocorre em 2025. Então você tem ainda o próximo ano de negociações, tal, de aproximações, enfim. E se ela trabalhar um bom apoio, é capaz de levar, viu? Nunca uma mulher foi a presidente da Câmara Alta. Na atual composição, nenhuma mulher sequer foi indicada à mesa diretora. Caramba! A Elisiane Gama também começou a ganhar um protagonismo maior em Brasília, mesmo não havendo sido indicada pelo seu partido, e acabou conseguindo o direito de participar ativamente da CPI da pandemia em 2021 e ainda formando um grupo de mulheres que tem voz no colegiado. Agora a senadora é relatora, na verdade ela não é presidente, é relatora, que investiga os atos de 8 de janeiro, alvo dos parlamentares da oposição, que são os bolsonaristas. Ela também tem apontado as atitudes consideradas machistas, né, que esses bolsonaristas, né, vêm enfrentando, vêm falando, né, verbalizando, e por meio também dos comportamentos estranhos, né, que eles apresentam durante as sessões lá. Então agora a senadora é a relatora da CPI, que investiga os atos do dia 8. Elisiane pode enfrentar, por exemplo, nessa candidatura ao Senado Federal, nomes, por exemplo, como Davi Alcolumbre, que já foi presidente, inclusive ele foi presidente antes do Pacheco. Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Renan Calheiros, de novo, Renan Calheiros, que já foi presidente, quer voltar a ser, ele é do MDB de Alagoas. Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte. Além de uma desvantagem numérica na casa, há apenas 15 senadoras em um universo de 81 senadores. Essa é a barreira pela qual a Elisiane Gama tem que passar para conseguir chegar à presidência do Senado Federal. Mas já é alguma coisa, né? O fato dela ter esse protagonismo, de estar sendo indicada, falada, já faz com que ela tenha alguma projeção e assim, quem sabe seja presidente lá. Tá? A gente segue aqui, destacando, já estamos aqui chegando ao final da nossa live. Quero só agradecer mais uma vez a você que nos acompanha, mostrar aqui o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Conta a história aqui dos três mortos. Os três mortos têm esses nomes aqui, esse nome, por conta de que eles até hoje não tiveram as suas identidades reveladas. E eu fiz esse estudo. Você que tem interesse em adquirir o livro, ele está disponível em Caxias, na Livraria Graúna, na Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada, por R$30. Você adquire lá, certo? Adquira por apenas R$30, ok? E também vou mostrar aqui para você o livro A Nova Televisão, a Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Esse livro é minha dissertação de mestrado e você vai encontrar aqui uma pesquisa sobre regionalização televisiva. A regionalização televisiva, aliás,
é a nova aposta da televisão brasileira para poder sobreviver diante desse mundo cada vez mais digital. A gente sabe que a internet ganhou muita projeção e tem tomado espaço da televisão. A televisão já não é maior que a internet, já foi maior que a internet, hoje não é mais. E a gente sabe que para sobreviver nesse mercado, ela precisa se reconfigurar. E uma das reconfigurações é a regionalização televisiva. Você que quer saber mais sobre o assunto, como é que a regionalização está acontecendo no Brasil, como é que a Rede Meio Norte deixou de reproduzir um sinal nacional da TV Bandeirantes e abriu sua TV, seu sinal para uma regionalização televisiva, começou a expandir seu sinal, enfim, começou a expandir sua estrutura, seus conteúdos regionais. Você vai conhecer mais nesse livro, A Nova Televisão Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. O livro está por apenas R$ 147,00 à vista, né, aqui no livro físico. Você adquire pelo 999050529. Está aqui embaixo o número para adquirir diretamente comigo. E o livro ele está também disponível lá na Livraria Cultural, na Rua Arão Reis, no centro de Caxias, bem próximo a Unifacema. Dê uma passada lá, você vai também encontrar o livro. R$ 147,00, tá? E para você que quer ler o livro, ou o e-book do livro, você pode adquirir. Está aqui embaixo também, temos o curso em áudio e vídeo. E você também pode adquirir o e-book. Tem também disponível na Amazon e na Hotmart, certo? A gente vai ficando por aqui. Volta em outro momento com mais uma live falando de política. A gente tem aqui o Panteão do Brasil. Abordamos vários temas. Hoje, política. Mas a gente vai pautar vários temas aqui no Panteão do Brasil, tá? Então, gente, muito obrigado. E a gente volta a qualquer momento com mais informações.